Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Nós vamos falar hoje sobre o episódio 116. Como funcionam as câmeras arcturianas. Se você não viu, o link vai aparecer aqui em cima no card, confere lá e depois volta aqui pro Estudando, beleza? Então vamos passar um pouquinho, já que a gente vai falar sobre as câmeras, nada mais justo a gente passar um pouquinho para vocês sobre como foi o processo dos arcturianos conosco, tá? Tem tudo a ver com esse episódio. Então, como é que começou? Foi logo na segunda sessão. Os arcturianos já apareceram para se comunicar. E em 2019 e 2020, durante o ano de 2019 e 2020, 2019 foi pequeno, foi novembro e dezembro, né? Mas o ano de 2020 inteiro, os arcturianos foram a raça com quem nós mais nos comunicamos, né? E isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, eles expressaram a vontade de transmitir para nós todos os seus protocolos de cura, ou seja, todas as suas máquinas, não vou dizer todas, mas muitas máquinas, e como funcionam muitos desses protocolos. E nós, então, tínhamos que ver como ela funcionava, sentir as repercussões e depois vim aqui contar para vocês. Essa é a ideia. Então, vai sair um material no futuro sobre tudo isso, tá? E o segundo motivo é que a gente, enquanto médiums e humanos que somos, sentíamos a necessidade de cadenciar esse processo para acreditar que ele acontecia. Então, para a gente faz parte do processo acreditar que ele está acontecendo, para que tenha efeito tudo que está sendo alterado. Então, nós, enquanto mente, né, temos essa dificuldade de aceitar que está rolando. E um dos motivos das sessões acontecerem com as câmeras, às vezes a gente ficava 1 hora e meia, 2 horas só passando em câmera, cada um de nós, né? Muitas vezes no mês, às vezes, porque era uma necessidade de nos equalizarmos, mas a gente não acreditava que isso pudesse ser feito assim, a gente não entendia que isso podia ser feito extrafisicamente, a gente preferia passar em sessão e fazer esse processo mais burocrático. Eles nos diziam que não era necessário, mas eles também queriam que isso acontecesse para que a gente pudesse visualizar. Então eram duas coisas ao mesmo tempo sendo feitas ali, né? Para eles e para a gente. E aí as pessoas, quando, só abrindo parênteses aqui, vocês viram, né? Eles nos ensinaram a operar a máquina ali para a Natália, né? Isso aconteceu porque, de fato, nós nos tornamos operadores das máquinas, né? E as pessoas se questionaram, para eu receber, então, para eu estar em uma câmara arcturiana e passar por uma, eu tenho que aprender a operar, né? Não, são coisas diferentes. A gente aprendeu a operar por um pedido deles, né? Mas, na realidade, eles já ensinaram pra gente em outros episódios, tá? Que a gente basta só intencionar para receber a ajuda das câmeras, a ajuda arcturiana. Basta a gente intencionar. O que acontece é que, exemplo do que rolou com a gente em 2020, nós muitas vezes não acreditamos que isso é o suficiente. Só isso, tá? Só isso. E aí a gente meio que não consegue participar do processo por inteiro. Fica faltando a nossa parte de intenção, né, para que a coisa aconteça. Então, enfim, é por isso que muitas pessoas precisam de um processo mais cadenciado, mais humano, né? Para que tome mais forma e isso seja mais palpável para elas, né? Como foi para a gente lá em 2020. Não é uma coisa menos ou mais evoluída, é só uma questão de compreensão mesmo, de necessidade, tá? Que mais? Bom, eles falaram um pouco sobre os protocolos, né, durante o vídeo, né? Isso pode ficar um pouco, né, perdido para a galera, então é bom eu explicar um pouco para vocês. Existem protocolos dessas máquinas que eles utilizam. Cada máquina é um protocolo diferente na maioria das vezes, mas existem máquinas que podem fazer mais de um protocolo, tá? Cada raça com os quais eles possuem contatos, né, e realizam máquinas, né, específicas, como se cada raça tivesse sua própria máquina, tá? Então existe a máquina que funciona para os humanos, né? Existe uma máquina que funciona, como nós vimos em outro episódio, para répteis, por exemplo, tá?
em especial, acho que nós estávamos em Capela quando nós fizemos a passagem pelas câmeras, né? Foi uma câmera diferente, um dos médios precisou de uma câmera diferente, tá? Então, nós vamos também transmitir essa sessão aqui para vocês, né? Em um futuro, não muito distante. E aí, então, existe essa situação de que várias raças têm suas próprias câmeras. Frequentemente também vemos, por conta dessa intercambialidade racial aí, várias outras raças operando as câmeras. É muito comum durante as nossas passagens a gente ver mantes operando e outras raças sempre com uma pranchetinha ali, ou então com um aparelho que faz uma aferição, e eles de fato normalmente nos dão resultados, nos falam aquilo que foi visto, etc. Então isso é bem interessante. Tem uma coisa que me marcou muito nas sessões com as câmeras, porque no começo, como eram sessões meio pessoais, a gente fechava essas sessões e os médios não tinham acesso à sessão um do outro. E sempre rolava uma espécie de exclamação no fim das câmeras, porque os arcturianos apareciam com um pote de um líquido verde, hora azul, enfim, não me lembro a cor também. E a galera sempre falava, não, mas eles estão com um treco para eu beber aqui, né? E ficava meio assim, nossa, que viagem é essa, né? Isso aconteceu com praticamente todos os médios do projeto, né? Veio líquido. Então essa redundância foi muito legal de participar, de ver, principalmente a gente ali namorando o projeto no começo, né? Então a gente teve essas redundâncias quando elas aconteciam. Esses sincronismos eram muito validativos para a gente acreditava no que nós mesmos estávamos ali fazendo, né? Então foi muito importante naquela época isso para a gente também, tá? Então isso me marcou bastante, a história do líquido pós-câmara. Dentro da câmara, quando a gente está passando pelo processo, a gente tem percepções diferentes de quando a gente está por fora. Porque às vezes eles precisam induzir alguma imagem para tirar a nossa atenção a alguma coisa, tá? Ou quando a gente está no processo e o fluxo de energia que acontece, que a gente enxerga lá, é tipo um caleidoscópio, você vê uma bagunça, você nem enxerga o que está do lado de fora da câmera. Você precisa ter algum processo de bilocação para poder enxergar a parada externa e ao mesmo tempo viver a parada interna, então fica muito complexo. Embora nós tivemos essa oportunidade de fazer isso também com outra médium, né? Percebam, acho que foi a Jana. Percebam, o que acontece dentro é muito diferente. Então eles também queriam que nós tivéssemos a percepção externa. Então eles solicitaram expressamente, né, para que a Natália viesse, porque eles também gostariam de passar não só essa parte visual externa, mas a parte técnica. Eles consideraram que ela era uma médium mais capacitada para trazer essas informações. E assim foi, né? E rolou outro processo de redundância, que naquela época acontecia muito. Eu não falei do que se tratava a sessão, e a Natália viu exatamente aquilo que estava proposto, tá? Então é outro processo validativo, vamos dizer assim, importante para a gente na época. Sobre a sessão em si, ela é muito autoexplicativa, a gente não precisa falar muito dela, porque tudo que os arcturianos mostravam para a Natália, ela via, falava, narrava e eles respondiam, né? Mas enfim, ela viu ali toda a parte dos braços, ela viu uma coisa legal, eu não vi ninguém falar disso, dos símbolos, né, o símbolo que fica no pé da câmera ali, né, tem tipo um logo, né? Esse tubo já tinha aparecido em outras sessões também, por isso que a gente estimulou a Natália a ver na hora, né? E a Natália falou dos raios, são 3 raios que fazem parte desse funcionamento, todos bem explicados ali no vídeo, né? E, enfim, como que a máquina atua nos corpos mais sutis, nos chakras e tudo, né? E também do sistema de aferição e relatório. Como eu falei para vocês, é muito comum as raças aparecerem sempre monitorando, sempre com uma pranchetinha, às vezes é uma pranchetinha mega cósmica, high-tech, né? Mas estão sempre ali acompanhando o processo. E dando sempre relatórios, tá? É muito comum também a ideia do relatório, sempre é muito presente.
Então, nós não vamos entrar muito na sessão em si, porque ela é muito autoexplicativa. Mas é importante que vocês entendam essa relação e que vocês fiquem sabendo dos protocolos, né, que são processos que nós temos aqui com os arcturianos dentro do PCE. E nós estamos trabalhando dentro deles também, tá? Isso provavelmente vai virar um documentário. Então, por isso é importante a participação de vocês no Catarse, tá? Ajuda muito para concretizar esses projetos. E, enfim, o que mais eu posso falar sobre os arcturianos? Eu acho que esse é o grande legado nosso aqui com eles, né? Essa ideia da transmitir essas máquinas, como elas funcionam. São de tudo quanto é jeito, gente. Você tem a máquina, o protocolo 1 é um protocolo mais simples, é um protocolo é mais um escaneamento e tem uma coisa bem paliativa assim, da máquina, uma coisa bem embrionária e inicial. Após aquilo você entra num processo maior ainda, né? Quando precisa, você entra num processo ainda maior, mais profundo, que já tem alguma equalização de chakras, né? Como que é esse protocolo 2, que é o do episódio. E aí você tem um outro protocolo que já funciona mais com alinhamento de mente e corpo e tal, que funciona muito para você trazer informações subconsciente. Também tem uma máquina para isso. Enfim, são vários protocolos que eles nos passaram que tem essas funções, né, de cura e de autoconhecimento também, né? E, enfim, é isso, tá? É isso, nós vamos fazer uma sessão para vocês. Eu vou pesquisar e escolher, que eu não lembro também qual que é mais interessante, mais completa. Talvez eu faça um apanhado, não sei, das sessões que aconteceram dentro das câmeras para vocês entenderem como funciona, né, o processo. E aí as pessoas também nos perguntam, isso aqui é importante que eu fale, se a máquina pode curar tudo, né? Vejam bem, as máquinas arcturianas, elas têm capacidade de fazer modificações profundas no nosso DNA e, consequentemente, fazer curas diversas, né? Mas é o seguinte, isso não é necessariamente uma realidade para todo mundo que passa pela câmara. Por quê? Porque o que vai ser alterado depende da sua programação, depende do seu estado de consciência, depende das duas coisas, né? Do seu estado de consciência para alterar a sua programação ou daquilo que você de fato precisa, que programou para si passar e tem que passar por isso sem muita opção de mudança, porque existem esses processos, tá, gente? Por que eu estou falando isso? A gente tem uma ideia de que não, a gente pode se curar de tudo, tudo é possível, etc. Isso não é verdade. Nós, muitas vezes, na nossa programação, ela é soberana e nós programamos não curar certas coisas. Por isso que as pessoas nascem do jeito que nascem, às vezes com muitas deformidades, e ao longo da vida aquilo não vai resolver, não tem como você curar certas deformidades físicas, principalmente na nossa era. Então, isso não importa, você pode passar na câmera o que você quiser, você vai gerar frustrações, né? Você precisa aprender a lidar com aquilo que você não tem, com aquilo que lhe é diferente também, tá certo? Então, por isso que eu falo aqui que nem tudo de fato será curável na câmara. Muitas vezes nós programamos essas dificuldades, nós passamos a vida não as compreendendo, mas nós programamos. E não compreender é parte do processo da programação, da experiência de não conseguir compreender a sua deformidade, né? As suas deficiências. Então, isso faz parte do processo. Mas sim, muitas coisas podem ser solucionadas nas câmeras e isso está aliado à nossa capacidade de consciência para compreender quando aquilo já pode parar, quando aquilo já nos ensinou o que tinha que ensinar, tá certo? Então, esse é o processo que nós temos que compreender. Toda doença, de modo geral, é a própria cura por si só de um processo mental, né? Não é o ato de se curar que vai fazer, né, a sua cura é a própria doença, tá? É isso que nós temos que compreender muitas vezes e isso nos passa batido porque nós temos um apego ao nosso corpo, enfim.
Mas de fato muitas coisas podem ser superadas e devem ser superadas, estão programadas para que nós possamos superá-las. Então nós temos que ter todos esses pontos de vista em mente quando começamos um tratamento, para que nós passamos a entender perfeitamente aquilo que acontece conosco, e isso faz parte do aprendizado, tá certo? É só importante transmitir para vocês isso. E é isso, povo. Então, considerem apoiar o Catarse lá, o projeto no Catarse. O Pix também está na descrição. Isso ajuda com que a gente tenha esses nossos projetos de documentários saindo aí para a rua, né? É importante. E teremos mudanças também em outubro com relação ao Catarse, com relação às sessões públicas, tá? Que nós não falamos muito de sessões públicas aqui no canal ainda, só nos grupos de estudo por enquanto, mas nós vamos apresentar para vocês. São sessões que vocês podem participar, tá certo? E fazer perguntas para as comunicações, para as entidades durante as comunicações, tá certo? Então fiquem ligados aí que a gente vai trazer novidades aí em outubro, beleza? Então, por hoje é isso aí, pessoas. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.